Sejam bem-vindos a mais um episódio do Constância Cast, porque constância na palavra gera transformação. Hoje, um casal abençoado de pastores. Nós estamos aqui com a Sabrina, tem uma história linda, até chegar a ser pastora, e o Fernando. Eles vieram aqui hoje fazer esse programa e vão contar alguns dos milagres dele nessa trajetória e aonde eles passaram, como é que conduziram, o que eles vão fazer agora daqui para frente, quais são os seus projetos. E vai ser um episódio abençoado e espero que você que esteja assistindo curta, compartilhe, comente. E se você tem um milagre para contar, deixa aqui o seu telefone, deixa aqui um recadinho no direct, que a gente vai entrar em contato com você. E mantendo aqui a nossa cultura de livros, hoje eles vão ser presenteados por esse livro aqui do pastor Eliés Guimarães, Doutrinas Elementares. Casal, sejam bem-vindos. Vocês já vão chegar ganhando aqui um livro. Maravilha. Que bênção. Obrigado. Esse é um dos nossos pastores da Novos Começos e ele escreveu esse livro no ano passado. Já é um best-seller e eu tenho certeza que vai edificar aí essa leitura. Então vamos começar. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. A paz de Cristo esteja com você. Jesus. Tudo bem, A Sabrina? paz. A paz de Cristo. Então, Constância Cast nasceu para falar sobre os milagres. Amém. Eu estava contando para vocês nos bastidores que acordar já é um milagre. É verdade. Quantas pessoas hoje, né, estão precisando de uma palavra, estão em leitos de hospitais e a gente tem esse privilégio de acordar, de tomar nosso café, de ter a nossa família, de ir para o nosso trabalho. Só Deus mesmo, né? Só Deus. Então, só eu sou prova viva de milagres. Milagres Glória que a Deus. acontecem a todo instante, em todo tempo. E os milagres aconteceram no passado, acontecem hoje e vão continuar acontecendo, porque servimos a um Deus poderoso. Amém. É verdade. Fique à vontade, quero que você se apresente. Quando você quiser dar um recado para alguém, você fica com essa câmera aqui. E vamos fluir nesse 22º podcast da Constância Cast. Amém. E é um tema extremamente importante, que é constância, né? Esse podcast já tem logo na sua chamada, acredito que a coisa mais importante da jornada com Deus, constância. Quem não tem constância não alcança a coroa da vida. Ao falar de milagres, a primeira coisa que eu penso é em quem eu sou, né? O Fernando, que é um milagre. Se eu fosse contar realmente o meu testemunho de vida, 1 hora, 2 horas de podcast não daria. Se eu fosse falar somente do milagre que o Senhor fez na minha vida, desde a minha infância até o dia em que Ele me pegou, me atraiu com cordas de amor. Eu fui criado na minha infância em um ambiente de drogas, de bebida, de violência, né? Eu sou natural da Paraíba e na minha infância o meu pai a casa dele era um lugar preparado para receber drogas em grande quantidade. Na verdade, vinha das plantações do setor nordestino interior de Pernambuco, Recife, e eles chegavam e era uma mesa como essa lotada de droga, onde eles endolavam e distribuíam para toda a região. E eu cresci nesse meio. Eu estou falando de 4, 5 anos de idade, de uma criança pequenininha que já tinha contato com drogas. Aos 8 anos de idade eu vim para o Rio de Janeiro com uma sentença. E era de um rapaz que o apelido dele era Cuca. O Cuca, meu pai acolheu ele chegou na casa do meu pai com tuberculose. Então eu vivi nesse lugar muito perigoso, de risco de vida o tempo todo, sem comer, roubava para comer, porque se eu não roubasse para comer, eu morria de fome, era muita fome. E uma criança que eu já vendia drogas, eu vendia drogas para as pessoas, roubava droga de quem vendia droga para vender. E era uma sagacidade tão grande que eu roubava a droga do cara que vendia, eu abria a droga dele, tirava um pouquinho para mim, fechava e botava de volta. Isso era uma criança que fazia isso. E eu tinha minha droga sem que o outro desconfiasse que eu tinha roubado dele. E aí, nessa criação, nessa vida, a sentença de morte foi: você vai para o Rio de Janeiro e você vai morrer muito rápido. Porque a malandragem no Rio de Janeiro não é igual aqui. Aqui nós somos fichinha perto dos cariocas. Então eu não te dou 1 mês de vida.
E já são 50, né? Tenho 50 anos de Glória a idade. Deus. Glória a Deus. E quando Jesus me alcançou, eu novamente estava nas drogas. Eu já estava já adulto, já tinha tido um casamento de 7 anos que não deu certo por causa da droga e da bebida. E Jesus me alcançou quando eu não tinha perspectivas de vida. Eu andava como um zumbi, assim, sem perspectiva, drogado, bêbado, bebia de dia e de noite, drogava de dia e de noite, tentando me manter com aquele efeito. E chegava uma hora que o efeito não fazia mais. Me dava um apagão, não sei onde é que eu estava, eu acordava já em casa. E, enfim, é uma história muito longa, como eu disse, mas o fato é que Jesus me alcançou. Um dia minha mãe disse assim: vamos para a igreja. Minha mãe também era alcoólatra, bebia muito, sempre chegava em casa e ela estava bêbada. E um dia eu cheguei no Natal e ela não estava bêbada. E eu falei: cadê o vinho? Cadê as comidas? Cadê as coisas? Não, meu filho, não tem não. Mas como assim? Eu quero tomar um vinhozinho, bora. Não, meu filho, agora eu estou com Jesus. E eu achei Glória. aquilo esquisito, meu Deus, que negócio Aleluia. estranho. Mas eu tinha muita vergonha da minha mãe, porque minha mãe estava sempre bêbada. Eu também estava muito bêbado, mas ela fazia muita vergonha nas ruas, né? E aí eu achei aquilo estranho, mas eu ia sempre lá e ela estava sempre orando por mim, fazendo os propósitos dela. E um ano depois de muita oração da minha mãe, um dia ela me convidou: vamos na igreja? Eu falei: bora. Mas eu fui e falei: bora porque eu estava achando que eu era malandro. Falei assim: vou com a minha mãe e com a minha ex-esposa na época, que é a mãe do meu filho, e pensando que se eu fosse não ia ter briga. Só que quando eu entrei naquela igreja pernoitado, que eu vim da noitada, e eu achei um ambiente esquisito, eu via as pessoas chorando, eu via gente rindo, eu, cara, que doideira é essa? E eu falava: ué, mas o que que é isso? E eu fiquei, no mínimo, curioso. Eu não me lembro que foi pregado, não me lembro que foi cantado, não me lembro de nada. Eu só sei que eu entrei ali, eu nunca mais saí. Todos os dias eu passei a ir para a igreja, mesmo sem entender. É como se alguma coisa tivesse me atraído como um imã, que tivesse me prendido e me fizesse ir para ali, mesmo sem nada, sem nada assim, glorioso, estardalhaços, um poder que caiu. Por isso que quando eu fui convidado a estar com vocês, a frase que veio na minha mente foi a simplicidade do milagre de Jesus. O quanto Jesus é simples nos seus milagres. Não precisa de uma bomba, de uma explosão, de uma coisa gloriosa que você veja: meu Deus, aquilo é um milagre. Uma coisa simples. Foi uma coisa simples esse milagre de me fazer entrar naquele lugar. Eu não conhecia evangelho, não conhecia Jesus, não conhecia nada disso. Eu só sei que eu fui. Na segunda eu fui de novo, terça eu fui de novo, quarta eu fui de novo. Aos poucos eu fui sentindo uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia. Eu achei que eu estava virando um lunático, fanático. Eu queria ler o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu estava numa denominação que não tinha muito zelo no ensino, na teologia bíblica autêntica. É até considerada como um lugar que prega errado. Se prega errado ou certo, eu sei que eu fui alcançado. E eu digo que eu fui atraído de uma maneira muito poderosa pela palavra de Deus. Aquela palavra que é a que diz que lava, me lavou. Ela me lavou. Aleluia. Eu comecei a olhar no espelho para mim e eu dizia assim: caramba, não sou mais eu. Eu comecei a não querer mais drogas, comecei a não querer mais cigarro, eu comecei a não querer mais bebedice, eu comecei a perceber que mentir não era uma coisa boa, porque o pai da mentira é o diabo e eu não queria ser filho dele. E eu disse assim: não quero mais mentir, não quero mais isso, não quero mais essa vida. Aleluia. Eu tentei resgatar meu casamento, realmente não deu certo, realmente a gente seguiu cada um para o seu destino. E fui liberto, de verdade. Eu fui assim, instantaneamente liberto das drogas. E olha que eu disse aqui agora que eu, com 4, 5 anos de idade, eu estava nas drogas. Foi uma história, uma vida inteira, uma trajetória inteira com drogas. Seria muito difícil sair da droga. Mas foi instantâneo, foi assim. Hoje eu tenho 25 anos de evangelho, eu nunca voltei atrás. Eu nunca experimentei droga de novo depois que eu fui para o evangelho. Foi um entendimento de uma salvação em que eu entregaria a minha vida para ser grato por isso. E esses 25 anos servindo a Jesus não foi o suficiente para ser grato. Tudo que eu faço e fiz sempre é nada diante disso. Isso é um milagre poderoso, né? Eu tive Isaías 61, verso 7 e 8, que diz que o Senhor iria nos dar dupla honra em lugar da nossa vergonha. No lugar onde eu fui vergonha, aonde eu fui tristeza, eu voltei. Né? Jesus me salvou,
eu fui alcançado por ele e eu fiquei 2 anos, 2 anos orando a Deus para ir para as comunidades. Eu me drogava muito na Rocinha. Eu estava muito nas travessas da Rocinha drogado. Tinha vezes que eu estava caído ali tentando me recuperar para voltar para casa e o efeito muito forte da droga, eu não sabia como que eu ia chegar em casa sem que ninguém percebesse. E quando eu fui encontrado por Jesus, eu pensei, eu vou para esse lugar. Eu vou pregar para as mesmas pessoas que vão estar do mesmo jeito que eu estive. E esse milagre, que já é outro milagre, eu fiquei 2 anos e eu ouvia a voz de Deus no meu espírito dizer assim: você não está pronto. Espere você estar pronto. E eu ficava pensando, como é que vai ser saber que eu estou pronto? Eu só sei que tinha uma voz dentro de mim que dizia isso. E aí, um dia eu entendi que eu precisava estar numa igreja, servir a Jesus, e eu procurei esse lugar. E aí eu me lembro que eu fui numa igreja que foi onde começou a minha jornada, Assembleia de Deus, de Madureira, ali na Barra da Tijuca. Eu entrei naquela igreja e comecei a ler os murais da igreja, os anúncios. E aí tinha um quadro com grupos de evangelismo. Dentre eles tinha um assim, evangelismo na madrugada na Rocinha. Rocinha 1, Rocinha 2. Quando eu li aquilo, o meu coração ele ferveu. E dentro de mim veio uma voz assim: você vai entrar nesse grupo. Uhum. E eu disse assim: meu Deus. Foi interessante porque eu não entrei nem na igreja, eu entrei no grupo da igreja. Eu falei: quem é o líder desse grupo? Preciso falar com ele. O nome do rapaz era Jean, e eu, gente, cadê o Jean? Procurem o Jean. Todo mundo da igreja procurando o Jean. Ele deve estar conversando com alguém, espera um pouquinho. E eu fiquei esperando o Jean, esperando o Jean. E quando o Jean veio, ele me acolheu. O Jean é meu amigo, até ele vai ver esse podcast. Eu mando aqui um beijo pro Jean, que a gente chama carinhosamente de Vazão. E o Vazão me acolheu e eu entrei naquele grupo para evangelizar nas madrugadas. Quando eu cheguei a minha primeira vez na Rocinha, que eu vi a primeira vez a droga, eu nunca tinha tido contato com a droga. Alguém fumou maconha perto de mim, droga, cheirou, e eu tive ânsia de vômito. Eu tive uma sensação de um repúdio tão terrível. Aquilo me causou nojo. E naquela noite eu só observei. Na noite seguinte, eu já comecei a pregar para as pessoas. E quando eu pregava para as pessoas, em alguns lugares eu chegava e eu nem pregava. Eu encontrava algumas pessoas que já usaram drogas comigo. E aí quando elas viam, a reação delas era assim: Calafange, é você, cara? E eu falava assim: sou eu. E eles falavam assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ficar assim igual a você. Aleluia. Você sabe que poder é esse de eu não precisar nem abrir minha boca para falar o que ele fez? O cara só me viu. O fato do cara me ver daquela forma era um milagre. Porque Calafange nunca seria crente. Eu era das noitadas, dos bailes. Quando eu entrava dentro de um baile funk para dançar, fazia roda para me ver dançando, com o meu grupo dançando. Eu virava as noites, saía com muitas mulheres, bebia muito, me drogava demais, eu era uma sensação. Eu ia dentro dos morros, os traficantes com seus fuzis paravam para me ver dançando. Eu era uma sensação nos lugares onde eu ia. Para mim era impossível sair daquele lugar. Eu era uma estrela da noitada do funk, do carioca, né? Então aquilo ali para mim era um lugar de onde eu me sentia alguém. Era o meu lugar de pertencimento. Era o lugar onde eu poderia tirar a tal da onda, onde eu poderia chegar e ser alguém. Só que agora eu era um príncipe de Jesus, né? Um embaixador de Cristo. E aí, quando eu via aquilo, eu falava: gente, não pode alguém olhar para mim dessa forma? Eu não sou ninguém. Mas eles não estavam vendo Calafange, né? Calafange é o meu sobrenome, meu nome é Fernando Calafange. Eu fiquei tão empolgado que eu nem me apresentei, gente. Meu nome é Fernando Calafange, eu sou um pastor do Senhor, um ministro do Evangelho do Senhor. E eu comecei a pregar de Jesus, falar de Jesus. Quando eu começava a falar, as pessoas choravam, as pessoas eram tocadas. Muitas vezes aconteceu ali naquela comunidade de parar para pregar de Jesus para alguém e orar. Quero orar por você. E sabe o que acontecia quando eu acabava de orar por aquele cara que estava drogado, chorando, às vezes se escorrendo aquele líquido da cocaína do nariz dele, os seus olhos vermelhos, muitas vezes eles estavam há 2, 3 dias ali. O cara instantaneamente ficava lúcido.
E muitas vezes, quando orava, eles manifestavam alguns espíritos. A gente orava em nome de Jesus e expulsava aquele espírito. Quando saía, ele perguntava o que ele estava fazendo ali. Ele não sabia como que ele chegou ali. E quando eu perguntava, às vezes eles estavam 2, 3 dias ali usando droga. Os pais, a família, não sabia como que ele estava ali. Simplesmente orava e falava assim, vai para sua casa. O cara virava as costas e ia embora para sua casa. Então, se isso não é um milagre, o que que isso é? Mas é tanto a falar que eu vou parar por aqui nesse primeiro trecho Nossa, que eu diz, me identifiquei muito. em lugar da sua vergonha, farei dupla honra. Muito bonita essa tua história, essa trajetória aí. E é bom você explicar, né, sobre a gente 3 dias, uma pessoa 3 dias num lugar sem tomar banho, provavelmente, Sim. se drogando. E você... Normalmente eles estavam sujos e com um cheiro bem desagradável. Então, aí você ir lá, porque esse é um fato que a gente tem que divulgar muito, que ser pastor numa igreja, né, é uma coisa. Sim. Pastorear nas comunidades, na rua, é outra coisa. É muito diferente. É muito diferente. Quando Jesus fala para Pedro para ele ser pescador de homens, né? Eu sou pescador, não, sou pescador de homens também, mas eu gosto de pescar, Um de peixinho, né? fato. Eu gosto. Sim. E aí é muito bom você falar sobre isso, porque comparando agora, fazendo analogia para os pastores, tem um pastor para cada situação. Sim. Tem um pastor que vai subir o morro, né? Tem o Sim. pastor que vai no shopping. Tem o pastor que vai nas igrejas, no ônibus. Então, assim, é bom você falar é muito importante, porque as pessoas não estão desacreditadas e tem um bloqueio com os novos convertidos. E a pessoa se converte, mas ela ainda não foi tocada, ela não sabe o que quer fazer e fica ali na dúvida, observando, querendo pregar lá no púlpito. É Sim. onde eu queria chegar. Sim. Porque a maioria das pessoas querem o púlpito. É muito interessante você tocar nesse assunto, porque eu sempre digo que eu hoje sou um ministro da palavra. Eu prego nos púlpitos, eu dou palestra, eu dou seminário, eu faço treinamento de ministérios de louvor. São inúmeras temáticas que eu trabalho hoje dentro da igreja. Eu sou ministro de louvor, então eu canto, que é um dos ministérios mais desejado por um novo convertido. Ele quer cantar e tocar, eu canto, eu toco, eu lidero equipe de música. Então, toda essa minha trajetória que já é uma outra fala, mas ela começou nesse lugar da rua, Tem base. com outras, Você, né? você tem uma base Sim. formada ali na rua. Quando eu estava nessa jornada aí, eu nem sonhava que eu poderia um dia estar num altar pregando, ou cantando, ou tocando. Eu não tinha a menor ideia que isso iria acontecer. Eu estou falando do início da minha jornada, o que quer dizer que talvez no mínimo 5 anos depois, eu viria a pregar num altar, num púlpito, Sim, sim. ou cantar ou tocar. Isso aí demorou muito tempo para acontecer. Você já tocava na infância ou veio Não, aprender depois de adulto, assim? nem tocava e nem cantava, não tinha a menor ideia que eu iria cantar ou tocar. Meu pai sempre foi Autodidata. excelente músico, muito bom no violão, autodidata, né? Tocava muito violão. E aí eu acho que eu adquiri um pouquinho disso do meu pai, né? Depois lá na frente eu vim aprender também a tocar violão também. E aí, mas eu não tinha a menor ideia, não sabia nem como é que era cantar. No início, você estava falando aí que nasceu na Paraíba, Sim. né? Veio de lá pequeno, né? E eu amei, porque eu morei na Paraíba há 10 anos. Nossa. Meu pai era paraibano, né? Já falecido há alguns anos, minha mãe também. E eu fui criado num sítio. Aí quando você falou que tinha droga lá nesse lugar que você foi criado, né? Uhum. Eu fiquei impactado, porque lá onde eu fui criado, Não se vê muito isso, né? nada, nunca vi falar nisso lá. Não. Eu era da capital, né? Minha infância foi toda no Roja, que é um dos bairros mais próximos do centro de João Pessoa. Uhum. Então, lá, o que aqui nós chamamos de boca de fumo, que tem das comunidades, lá não tem isso. Pelo menos naquela época não tinha, né? Era dentro de uma casa. Tudo era dentro da casa do meu pai. Os caras entravam lá dentro, usavam e ninguém nem via nada. Era muito Entendi. escondido, né? Isso há alguns anos era impactante, Sim. né? Eu fico imaginando a tua cabeça nessa época, né? Eu tive lá, né, com ele depois que a gente foi tirar umas férias, né? Foi até a nossa primeira lua de mel, Primeira né? lua de mel, cara.
E ele me levou lá no local das histórias que ele contava. E eu já não ia lá há 20 anos, quando eu levei ela lá. Uau. E aí, quando eu vou, eu, sabendo da história, eu tive uma sensação, eu olhava para ele e era uma história, assim, muito dolorida, porque Muita dor. as vizinhas que ainda moravam, que participaram da história, elas olhavam para ele assim, Nandinho, você tá vivo? Nandinho. Você tá vivo, né? E aí saber a trajetória do pai, que como ficou, né? Tudo isso. Então, eu vi, né, como alguém que escutou, e quando eu chego naquela localidade, para mim foi difícil de ver, né? Imagino para ele que viveu aquilo tudo, né? Nossa, passou um filme, né? Nandinho. Passou Gostei. Nandinho. o filme do Nandinho, Isso, isso. tem um sotaque. Nandinho. Nandinho, tem um sotaque. E essas senhoras, elas, principalmente essa que ela tá mencionando, que a gente entrou na varanda dela, bateu um papo um pouquinho, era uma senhora que sempre me matava a minha fome, né? Muitas vezes eu estava com fome e ela me chamava, me dava um prato de comida. Ela sempre tinha costume de pegar o pãozinho, quando o pãozinho estava ali no final, que o povo não queria mais, assava aquele pão na chapa, botava num saquinho de pão e levava para mim. Então, sempre, às vezes, eu estava com fome, eu batia lá e falava, ô, dona Arlete, não tem um pãozinho aí, não? Ô, meu filho, não tem não, mas eu vou ver aqui vi alguma coisa para eu comer. Não, mas já te interrompendo, é um milagre, né? A gente está falando de milagre, ele está falando sobre isso aqui. Porque não é algo que ele fale, ele não fala sobre isso, né? Eu até falo para ele, assim, você precisa compartilhar sobre essa trajetória, né? Mas assim, eu até falo para ele que uma história, aqueles amores meio platônicos, passionais, eu não sei como denominar, mas de um amor muito louco, porque o pai o amava de uma maneira intensa, mas o pai era um dependente químico, né, no álcool e na droga, e a mãe veio para o Rio, deixou ele e a irmã lá. E aí a mãe voltou para buscar porque E ela estava deixou, mendigando. e ela deixou para sobreviver, né? Porque ela não aguentava mais aquela vida. Então ela não me abandonou, ela deixou porque e eu viria com ela. Mas como ela se juntou com um homem que ela casou naquele período e ele era agressivo, no dia ele bateu nela, teve uma briga, um negócio lá feio, eu fugi e falei, não vou mais. Então depois de alguns anos, ela sabendo que eu estava comendo o resto de comida, que eu estava passando fome, que as pessoas queriam me matar. As Estava pessoas... sendo treinado para virar mendigo, né? É, Tinha um amigo que tinha estava um amigo que me treinando ele. treinava, você me diga, me ensinava a comer banana com casca e tudo. Uau. E aí as pessoas queriam me matar, os vizinhos queriam me matar, porque eu roubava todo mundo, né? Roubava os vizinhos, roubava roupa, roubava ferro velho para vender. E aí teve uma audiência. Eu recebi uma intimação, eu achava que eu ia para a FEBEM, que eu ia ser preso. Eu, pai, eu vou ser preso. E eu falei, me leva para casa da minha avó e aquela coisa. Meu pai, não, vamos encarar, vamos lá. E quando eu cheguei, era minha mãe. E eu criança, isso eu tô falando de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu vim para o Rio de Janeiro com 8 anos de idade. Minha mãe então foi lá e eu falei, mãe, você não precisava fazer isso. Era só falar que queria me buscar, que eu ia, que eu já estava cansado dessa vida. Eu dizer que estava cansado dessa vida com 8 anos de idade. E aí eu vim com a minha mãe, e aí quando vim para cá, sim, aí, né, com esse mesmo moço que minha mãe casou, foram 10 anos com esse homem, e esse homem bateu muito na minha mãe sofreu muito agressão, muita violência doméstica, e até que nós viemos para o Rio, minha mãe morou em Petrópolis, trabalhando em casa de família, de caseiro, e aqui, eu já com 15, 16 anos, já criando um pouquinho mais de corpo, um dia esse rapaz bateu muito na minha mãe e eu encarei ele. Eu encarei ele como homem, e aí eu tinha aprendido uns golpezinhos de jiu-jitsu com um amigo, e aí eu peguei o camarada e falei, quando eu peguei ele, que dei um mata-leão nele, peguei ele no pescoço, aí ele deve ter pensado, né, agora tem um homem aqui. Apesar de ser um garoto, franzino, magrelinho, no outro dia ele foi embora. Ele deixou minha mãe, e aí foi o fim da trajetória de muita agressão. Minha mãe sofreu muita agressão. Então, sempre muito sofrimento, né? Hoje minha mãe é uma serva de Deus, graças a Deus, bem casada, o marido também serve a Jesus. Ela é dirigente de ciclo de oração da Assembleia de Deus ali da Almira, do Rio das Pedras. Um beijão para dona Luzia, minha mãe. Me ganhou para Jesus, né? Ela que me Coisa ganhou para linda. Jesus. Que história, hein, Fernando? É. Poxa, que história. Eu comparando a tua trajetória na Paraíba com a minha, eu fui para lá com 9 anos. Sim, Eu tinha uma vida aqui de rei.
de príncipe, no caso, né? Meus pais tinham uma condição financeira boa e me levaram para lá. Tinha uma casa numa cidadezinha chamada Rio Tinto, tu já deve ter ouvido falar, e tinha uma outra casa num sítio que pertencia a uma cidadezinha chamada Jacaraú. Jacaraú. Paraíba. De fato, Paraíba. Nossa casa lá era gigante, mas não tinha luz nem água. Era no Lampião. Sabe? Ele chama No aquela- o querosene. querosene. E tinha também o principal, que era da sala, com um bujão de gás. Agora me diz uma coisa, tu tinha quartinha lá? Quartinha. Tá Essa vendo? não, essa tu me... Quartinha é uma garrafinha de barro onde bota água. Não, a gente tinha filtro. Ah, era o Já filtro. era Já evoluído tava já. mais chique. Já era evoluído, era evoluído. Tá bom. Mas eu me questionei, é onde eu quero chegar. Eu me questionei, depois que eu vim embora com 17 anos, rebelde. Sabe aquela época de rebeldia? Você sabe Sim. disso. Por que meu pai me levou para Paraíba? Por que Uhum. que meu pai me criou num sítio? Pai, me perdoa mais uma vez, porque eu vou te falar, mudou minha vida. Porque a criação no sítio me fez homem, me fez gostar da natureza. Eu como todo tipo de fruta. Eu vejo os adolescentes hoje, ninguém gosta de fruta. Uhum. Não gosta, não sabe nem que é uma jaca. Tem um amigo que outro dia que ele aprendeu jaca comigo. Eu falando para ele que era uma fruta. Então, assim, de ter contato com a natureza, com bicho, né, com animais. Ah, vai pegar mato ali para cabra, vai tirar a vaca dali e bota para lá. Então, Sim. cara, que orgulho que eu tenho de ter morado lá na Paraíba durante aí quase 10 anos. E eu sempre que posso vou lá, tá? Meus parentes, meus amigos que eu ainda tenho lá, que Deus abençoe vocês, qualquer hora eu vou estar visitando. Terrinha boa. Terra boa. ótima, oxe. Meus pais Oxi. são paraibanos também, mas É. eu sou carioca. Não, eu sou carioca também, como eu falei pra vocês, mas eu morei Mas lá. o sangue tá aqui, ó. Dá pra ver. É. É tanto que casaram, né? É. Vamos falar dessa união? Vamos falar um pouco Amém. agora desse Sim. casamento, porque eu fiquei curioso. Ela tem um pezinho lá, você também e tal. E como é que foi isso? Então, quando eu me converti, em 2006, o Fernando já estava na igreja, na Assembleia de Deus da Barra, ele já servia Jesus lá, né? Só não onde é que é essa Assembleia de Deus, Jô? Só pra Na mim. Barra? É. É ali, perto do Condado dos Cascais. Sim. É aquela igreja ali. Tá. E eu já estava vivendo em paralelo uma outra realidade, né? Eu não imaginava o que Deus tinha, mas eu tinha sido alcançada pelo Senhor e buscando ao Senhor, morava com uma amiga, a Paula. Paula, minha irmã, minha mãe na fé, Paula Oliveira. Paula já servia a Jesus e eu fui morar na casa dela, o quarto do profeta. Paula ia quebrar a casa inteira e Deus disse: não quebra esse quarto. Eu morava com alguém e não deu certo, graças a Deus, né? Deus entrou ali e eu fui morar com ela, numa família que eu conheci primeiro Paula e Deus falou com ela e eu fui para lá para ela cuidar de mim. E ali eu comecei uma jornada com Paula no Evangelho, ela me ensinando, né, a Ruth e a Noemi. E eu não congregava ainda na Assembleia de Deus da Barra, mas ia a alguns cultos e tal. E aí um dia, começando a caminhar com os meus primos, porque na minha conversão, quando Jesus me alcançou, até hoje eu fico perguntando assim: Jesus, será que eu tenho que levantar a mão? Porque eu não fiz essa confissão como todo mundo faz, né? Vai lá, eu, Senhor, eu te entrego minha vida. Não. Eu tinha saído do samba, final de fevereiro, início de março, minhas primas, que foram criadas no Evangelho, porque meu tio pastoreava uma igreja ali na Rocinha também. E elas, vamos lá no culto. Fui no culto. Você tá no samba, você vai para a igreja, vai entregar a vida para Jesus, não tinha nada ruim acontecendo. E eu fui. E num culto, um homem de Deus que não era eloquente, né, como todo mundo espera, o irmão Pedro, conhecido como irmão Pedro porque era uma pessoa bem simples, mas já um presbítero, homem manso, de uma fala muito simplória, fez uma oração no final. Quem quer uma oração? Minha prima, vai lá. E toda pessoa que vai numa igreja, que não quer se comprometer, a última coisa que ele quer ouvir é quem quer aceitar Jesus. Ele quer sair antes do apelo, né? E eu tava lá sentadinha, e ela disse: Sabrina, vai lá. Eu fui. Dobrei o joelho com meus primos, tinha mais algumas pessoas. E aquele homem de uma fala simples,
estendeu a mão e ele disse, a única coisa que eu me lembro, Senhor, escreve esses nomes no livro da vida, que eles não sejam apagados e tal. E eu estava de joelho, eu disse assim, Deus, eu não vim te aceitar. Fui sincera com Deus, né? Ainda bem que Deus não leva em consideração nossa ignorância. E ali começou a minha jornada. Isso foi um domingo. E eu fiquei apavorada, achando que todo mundo ia me ligar, que as pessoas iam atrás de mim, né? Eu cresci naquela igreja que eu fui, vendo meu tio pastorear, mas agora eu já era uma adulta. Fui para casa pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Eu sabia o que aquilo significava, né? E aí, quando foi na quarta-feira, um dos meus primos me chamou para ir na igreja da Barra. Não houve resistência. Vamos. Eu fui com essa minha prima, meu primo, e quando eu cheguei na igreja, que eu subi naquela galeria, o louvor acontecendo, tudo acontecendo, eu lembro de ser tomada por um sentimento que eu falei assim, meu Deus, é aqui que eu vou casar. Mas eu achava que eu ia casar com a pessoa que eu tava, né? E uma saudade do céu, um negócio que me tomou, que eu fiquei me perguntando durante anos o que aconteceu do domingo, que eu disse, eu não vim te aceitar, que arrogância, né? Que é ele que nos aceita, para quarta-feira. E a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, ele trabalha, né? Ele me capturou. Houve um desejo maior de Deus. E eu nunca mais saí daquela igreja. Todos os dias eu fui, meus primos todos saíram, eu fiquei sozinha. Eu ia todos os dias. E eu conheci Fernando lá, na jornada, caminhando. Só que a gente não tinha... a gente não se falava, porque o Fernando ele sempre teve uma vida muito singular. Então era ele, o violão dele nas costas, já era um ministro de louvor. Muitas vezes eu vi o Fernando ministrando louvor de uma maneira muito profética, muito fluida na igreja. E às vezes eu via Deus usando ele em cânticos proféticos para a igreja inteira. Deus tomava ele para a igreja, com canções cantadas no espírito. E eu ficava olhando aquilo, mas a gente não era próximo. Eu não estava em nenhum grupo da igreja. O primeiro grupo que Deus me inseriu foi num grupo que eu entrei no meio de uma oração e era um grupo que eu evangelizava. E nesse grupo que evangelizava, todo mundo ia para centro de recuperação, ninguém... Eu não trabalhava porque Deus me tirou do trabalho. Eu morava com o Paulo me sustentava, me vestia. E nós evangelizávamos no centro de recuperação lá em Bancários, né? Bancário. E o Fernando foi inserido no grupo por um acaso, que ele era amigo dos outros jovens e eu era mais nova. Eu era nova na fé. E aí a gente caminhava junto, né? Aquela coisa toda. E tudo que eu não queria era casar com ninguém. Aí Jesus já tinha entrado, já tinha arrancado aquela pessoa da minha vida e eu tava assim com a mochila nas costas. E tudo que eu pensava era assim, eu quero ser livre, eu quero viver, eu quero aonde Jesus for, eu quero ir. Então a gente ia sem R$ 1 no bolso, a gente ia para o centro de recuperação. Um bancava o outro. Então éramos eu, Valéria, Neto, Cleane, Verônica, e íamos para esses lugares. E o Fernando falava assim, o que eu vim fazer nesse grupo? Que eu já tenho tanta coisa para fazer, o que eu vim fazer aqui? Mas ele era a pessoa mais experiente. Aí as minhas viagens, assim, porque Deus fala comigo muito alegoricamente, era, caramba, a gente está parecendo até a Sociedade do Anel. Tem a mística, tem, né, a Valéria, que era mais experiente em oração, eu era mais nova, tinha o presbítero, que era o Aragorn, o cara mais experiente, porque ele já era um presbítero. Então tinha que ter alguém de autoridade para estar com esse grupo andando em alguns lugares. Então eu ficava como alguém, um passarinho, esperando tudo. E eu lembro que eu já tinha passado alguns processos emocionais e eu tinha feito uma oração com Deus, né? Na minha jornada, na casa que eu morava com Paula, a gente viveu muitas coisas. E num momento de uma oração muito intensa, eu fiz um voto com Deus. E eu disse assim, Senhor, eu não sei escolher.
A tua palavra diz que o marido ele tem que amar o Senhor, né? O adorador ele ama o Senhor. Então, se o Senhor quiser me dar um adorador, ele vai te amar primeiro. E se ele te amar, ele vai me amar. Então, hoje eu faço um voto com o Senhor. Arriscado, né? Eu lembro que eu estava de joelho e eu fiz um gesto. E eu disse: hoje eu tiro o meu coração. E hoje eu te dou. E eu te entrego. E o Senhor vai entregar para quem o Senhor escolher para mim. Porque eu não sei escolher, mas o Senhor sabe. E fiz aquela oração que tem um contexto que não cabe aqui, né? Um contexto muito grande, de dor. E eu falei: se ele te amar, ele vai me amar. E pronto. E vi minha vida. Quando eu conheci Fernando, a gente estava igual a essa mesa. Fernando muito sério, sentado de frente para mim. A gente entrou num papo, que a gente tinha uns papos meio estranhos. E ele ficava olhando para o horizonte com aquela cara de pensador. E ele dizia assim: eu não posso mais errar. A pessoa que eu for me relacionar, eu não posso errar, porque eu tenho uma vida com Deus e eu preciso entender o que Deus tem para mim. Eu não tenho mais esse direito de errar. Porque na jornada a gente vai, é normal você tropeçar, cair, errar, mas algumas decisões você toma sem Deus, outras você pode tomar com Deus. E eu lembro que ele estava falando, e eu muito nova na fé, eu só tive essa sensação 2 vezes. A primeira vez foi com a Paula, quando a gente estava caminhando nas ruas da Rocinha, e ela falava assim para mim: amiga, eu tive um sonho, eu estava grávida. E eu vi, era um bebê que tinha umas pernas compridas, morena. E eu falava assim: Helder, eu tô grávida. E Deus falava assim: cuida, porque vai ser muito grande na minha presença. E eu estava do lado dela. E eu dizia assim, no meu íntimo, lá no íntimo, eu falava assim: sou eu. Ao mesmo tempo eu disse: que arrogância. Pouco tempo depois eu fui morar na casa dela. E eles cuidaram de mim. Quando o Fernando falava isso, eu disse assim para mim: sou eu. Mas era uma coisa assim, tipo uma luzinha, um negocinho. E aí eu falei assim: cara, que arrogância, nada a ver. E aí a gente muito amigo, nunca falei nada isso com ele, a gente caminhando, amigaço, ficávamos até as 3 da manhã conversando na rua, junto com outro amigo nosso. E aonde a gente ia, todo mundo dizia: vocês são namorados? E a gente falava: nada a ver. Pô, que viagem. Evangelizava nas madrugadas, os drogados falavam: pô, tua alma é gêmea. Pô, que doideira. Drogados. Aí a gente ficava: nada a ver. E realmente não tinha nada a ver. Aí um dia, encurtando bem a história, nós estávamos na casa de uma senhora que era uma amiga nossa, que nós orávamos na madrugada. E aí o Fernando, ele é esse cara reto, ele é direto, que às vezes é interpretado como grosseria, né? Porque você ser direto. E ele falou alguma coisa comigo, eu falei: eu vou embora. Ele: vai. Eu fiquei com raiva. E aí eu falei: você tá com raiva de quê? Eu falei: eu vou embora. Ele: eu vou te levar. Eu falei: não precisa. Começou uma briga ali. E ele foi me levar em casa mesmo, a gente sem se falar. Foi o caminho todo sem se falar. E ele pensando assim: cara, alguma coisa tá diferente, porque a gente sempre foi ogro um com o outro. Quando a gente chega em casa, na subida de casa, foi no mesmo dia que você falou comigo? No outro dia. Aí eu fui pra casa e eu falei assim: cara, eu já tava sentindo uma parada que, tipo, a gente era amigo. E eu fui dormir com uma sensação estranha. No outro dia, ele falou comigo: eu quero falar com você. Quando ele falou: eu quero falar com você, eu comecei a me tremer. Porque eu já tinha passado alguns processos, porque eu não queria errar com Deus, porque o que eu estava vivendo com Deus era assim algo extraordinário. E a gente andando na rua e ele falou: quero falar. E dentro de mim eu estava assim: não quero ouvir, não quero ouvir. Não quero que ele fale. Porque, tipo, vai quebrar alguma coisa, né? E aí ele parou na rua. E na oração eu tinha dito assim: Senhor, a pessoa que o Senhor me der,
ela não vai querer namorar comigo. A gente vai casar logo. E a gente vai fazer a obra. Aí, de madrugada, o Fernando bem sério. Preciso falar com você. E aí eu tensa, eu falei, tá, Fernando, fala. Ele, então, olha só. Eu amo você. E eu sei que você me ama. A gente vai casar, a gente vai fazer a obra juntos, tá? Não sei nem onde a gente vai morar. Não sei o que que a gente vai fazer da vida. Mas eu sei que a gente vai casar e a gente vai... Detalhe, eu também morava de favor com um amigo que cuidava de mim, né? Os dois morando na casa de alguém. E a gente vai fazer a obra juntos e é isso. Você pode até orar, pedir para Deus tirar o que está aí dentro. Não sei se vai acontecer, mas se não acontecer, só vai aumentar. E, e amanhã, você tem até amanhã para falar comigo. Aí me deu um beijo e desceu. Foi embora para casa. E eu fiquei nervosa na rua e chorei a noite toda, porque eu estava assim, traumatizada, né? Pensando, Senhor, eu não quero errar, eu não quero errar, mas sem entender o que eu estava sentindo. Quando eu acordei apaixonada. Cara, era o tempo do MSN. Aí a gente ficou namorando, a gente não se tocava, a gente não se beijava, nada. A gente só se falava no MSN, no meio de todo mundo, ninguém sabia. E a gente sorria, a gente falava, a gente conversava. E minha amiga Paula, Deus a usava muito para mim. E eu lembro da gente conversando e ela falava assim: amiga, a pessoa que Deus vai te dar é igual a você. Cara, vocês vão fazer a obra junto, é muito engraçado. E eu ficava tentando imaginar. E assim, a gente é muito parecido, apesar. É tão parecido que às vezes, né, o temperamento, porque eu tenho uma personalidade forte, ele também, mas em Deus a gente ajusta, né? E os ideais, as conversas, os sonhos. E eu lembro que quando a gente se ajustou e a gente disse, tá, dá bom, Deus fez isso. Eu lembro que o medo entrou nele, que ele falava assim, o que que vai ser? A gente não tem dinheiro, como é que a gente vai casar? E aí eu era essa parte que falava, você acha que Deus uniu dois duros que não tem nada para não fazer um milagre? Que cabeça é essa de Deus que une propósitos? Porque a gente namorava e eu dizia, e a gente falava assim, a única certeza, Daniel, que a gente tinha era assim, que Deus tinha nos unido para além do amor. A gente sabia que a gente ia viver algo ministerialmente falando. E uma das noites que a gente namorando, ele na casa dele, que a gente na sala conversando, e ele olhou para mim e falou assim: eu não posso amar você mais do que a Deus. E aí eu falei para ele: mas por que você está falando isso? Ele, porque Jesus me pediu para ficar com ele hoje e eu quis ficar com você. E eu não posso fazer isso. E aquilo para mim, você entende a minha oração? Senhor, eu preciso te amar, eu preciso de alguém que te ame primeiro, um adorador, porque ele vai me amar. Porque é impossível alguém que não honra a Deus, que não respeita o Senhor, que não queira adorar o Senhor, que não transfira isso para a sua realidade, para a sua casa. Então era para mim um sonho realizado. Para as pessoas olhando a Sabrina, que veio do samba, a pompa, né? Porque as pessoas elas veem o exterior. E eu digo que Deus me deu o que meu coração precisava. Então, o nosso encontro ele era para além de carne. A gente se entende muito bem na carne, mas a gente tem uma conexão espiritual muito profunda. A gente tem visão de propósito. A gente queima pela mesma coisa, sabe? Eu podia. Você sabe o que é poder compartilhar com alguém aquilo que você sente, que você sonha com Deus? Eu conheci casais, Daniel, em que a esposa não podia falar o que ardia aqui. Não tem ciúme aqui com isso, Se complementa, né? né? A gente se promove em Deus. E isso para mim foi o maior bem que Deus me deu a nível de vida, de propósito,
entende? Então, o nosso casamento, quando a gente casou, Fernando morava na igreja. Porque depois da casa do amigo, ele foi morar na igreja. E eu ainda. Aí Deus me fez voltar para casa da minha mãe, porque ele falou que você tem que sair de lá honrada. Minha mãe fez o meu enxoval todo do meu lado, sem falar nada. Bordando tudo. Aliás, beijo pra dona Dalvinha. E, Dalvinha ganha uma mãe. e Fernando morando na igreja Maravilhosa. falando assim, amor, como vai ser? A gente não tem dinheiro. E Deus enviando provisão. Uma das noites a gente chorou, assim, angústia, porque não tinha dinheiro para aliança, não tinha dinheiro para nada. Mas Deus já tinha dado um trabalho para mim e Deus já estava falando com ele. Falei, vou para a igreja lá para Barra, a gente vai orar junto lá no altar. Cheguei na igreja, na Barra, né? E aí Deus deu a ele uma palavra, a gente chorando no altar de madrugada. E o Senhor deu uma palavra para Igreja ele. fechada, só nós dois ali sentados, ajoelhados, orando. E a palavra era, se eu não me engano, era no livro Era a palavra em Reis. Era a palavra do censo, né? Não, era em Reis, quando o Senhor falava sobre ir para a guerra e Deus não providenciar tudo que ele tem, que não era para pedir nada a ninguém. Depois o Senhor deu a palavra de Davi. Quando a gente contando, só tínhamos R$ 1.500. A gente contava, né? Porque a gente nunca gostou de pedir nada a ninguém, nunca foi necessário também. Até porque a gente viu o tempo todo Deus levantar pessoas em diversos momentos esporádicos. Eu, que morava com alguém também, que o rapaz falou assim, olha, Deus falou comigo que é para eu cuidar de você. Você vai morar lá comigo, não vai precisar pagar nada. E eu tinha um voto com Deus, eu abri mão do trabalho que eu tinha. Eu trabalhava como gerente de um café lá em Ipanema, tinha um salário legal, morava numa casa aqui no Itanhangá, estava num tempo muito bom financeiramente, mas eu estava infeliz, porque eu não tinha tempo de exercer ministério. Eu estudava de manhã enfermagem, trabalhava à noite, e eu falei assim, eu não quero mais essa vida. Eu quero servir o Senhor. Então eu abro mão desse dinheiro, desse salário, de tudo isso, que o Senhor me deu um outro trabalho e me deu condição de estar ali. E um mês depois, aquela empresa foi toda vendida. Eu saí daquela empresa, fui para uma outra empresa com um salário exatamente metade do outro, com esse tempo para estar na igreja, mas eu continuava insatisfeito. E eu disse, Senhor, eu não quero agora, eu não quero mais nem esse salário, eu não quero mais nada, eu quero servir totalmente, integralmente o Senhor. E aí passou-se aí mais um mês, aí, algum tempo depois, fui demitido, acabou a empresa também. Falei, meu Deus, eu estou fechando tudo que é empresa. A empresa fechou, era uma loja de shopping. O Jean Vazão, de novo, você, né, Jean? De novo, estava lá, trabalhava comigo, me demitiu também. E eu fiquei ali integralmente no ministério, trabalhando com o evangelismo, com os centros de recuperações, com todos esses projetos. E eu não tinha recurso. Então, nesse período, eu fui morar na igreja, a igreja estava sem alguém, e eu falei, pastor, não tem ninguém na igreja, deixa eu ficar aqui na igreja, que pelo menos eu tomo conta da igreja. E ele falou, tá bom, meu filho, você pode almoçar na cantina aí, a cantina era terceirizada e que a igreja vai pagar seu almoço. Então, eu tinha só o almoço. Café e janta era mistério, né? E ela nesse processo dela, e a gente ali vivendo, e quando a gente então decidiu casar, vamos casar. Conversei com o pastor, tá bom, meu filho, tá, vamos arrumar as coisas para vocês casar. O pastor arrumou um sítio lá para a gente casar naquele sítio. Até acelerou, marcou até a nossa data antes Não da foi, gente, né? mas não foi Não nada dando, que dando ele muito queria. certo, mas a gente ali tentando. E as pessoas então começaram a ser mobilizadas por conta própria. Nos davam alguma quantia de dinheiro, nos comprometia de dar alguma coisa. Eu vou dar aliança, outro eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E nesse dia a gente então, pô, vamos ver quanto que a gente tem aqui com as contas que a gente tem a pagar, né? E começamos a contar, e, meu Deus, o valor está extremamente distante do que a gente precisa pagar. Aí bateu aquele desespero, né? Meu Deus, e agora a gente naquela oração? E aí, além da palavra que já tinha, pedimos uma outra palavra, e aí veio o texto bíblico quando Davi faz um censo, que ele vai contar os homens que tem para ir para a guerra, e Deus repreende ele, né? Aí Deus falou no nosso coração, não conte mais. Ou você confia em mim ou você não confia. Você vai pagar suas contas e não ouse a contar mais nada. Não conte quanto você tem. E dali em diante a gente não contou mais. E para encurtar, né, que é bem longo, nós pagamos todas as contas. Nós não terminamos o casamento e no dia seguinte ficamos devendo nada a ninguém. Tivemos um casamento que, se pudesse e lembrássemos, traríamos até fotos. Parecia casamento de rei,
né? Aquela coisa assim, lindíssima. Sobrou tanta comida que os padrinhos saíam com um saco de salgado congelado. Mas será que ele achou? Não, mas acho que não tem no casamento aí, não. E levaram salgado, sobrou comida, sobrou tudo. Tivemos uma linda lua de mel, ficamos no Sheraton, né? Da Niemeyer. E viajamos, ficamos também numa outra pousada depois. Enfim, o fato é que Deus supriu todas as nossas necessidades. Claro, quando voltamos para casa, a nossa casa só tinha os itens mais básicos, nem cama a gente tinha. E é interessante porque a gente está falando aqui hoje dessas coisas do casamento, e hoje, exatamente no dia de hoje são 11, não é isso? Dia 11 hoje? Hoje é dia dos Dia namorados. 12. Dia Dia 12. Dia 10 agora nós pagamos a última parcela de uma casinha que a gente conseguiu comprar, né? Olha que coisa tremenda. Uhum. Provisão Coisa linda, total. hein? Nossa, eu viajei aqui na tua história. Muito bonita mesmo. Eu acredito que Deus, como eu tinha falado no início do programa, sempre fez, Uhum. sempre está fazendo e vai continuar fazendo, né? Sim. Mas posicionamento. Posicionamento. Quando vocês decidiram, Uhum. não, nós vamos casar. Sem Deus dúvidas, mandou né? a provisão, né? Sim. Incrível. Já ouvi essa história aqui no podcast várias vezes, tá? De pessoas que, com esse mesmo testemunho de vocês, que não tinham condições financeiras de casar, mas que tinham um propósito e tinham uma decisão. E quando a gente tem uma decisão e que é abençoada, Ele De- abre as portas. né? Decisões são pautadas em certezas, né? E quando Deus fala, você precisa ter certeza que ele falou. Para você não fazer algo e ele não ter falado e depois você se frustrar com ele, quando na verdade você está se frustrando consigo mesmo. Então, ter certeza do que se está ouvindo, Deus está falando, Deus está nos honrando, Deus está nos conduzindo. E ir, né? Em todo o tempo da nossa caminhada, a coisa mais importante sempre foi a voz de Deus. Em todos os momentos. Agora, enquanto estamos aqui, nós estamos esperando um comando de Deus que só pode ser dado com a voz dele. Em todo o tempo é a voz dele. Eu até falando de relacionamento, eu acredito que a gente possa tomar decisões. A gente falou aqui com Deus e sem Deus, né? E eu penso que a vida de um crente, ela não é uma vida comum, embora seja, porque você está na terra, né? sim, Então você tem seus afazeres, você tem seus compromissos. Mas assim, a jornada de um crente, aquele que deseja viver com Deus, é diferente. Então eu sempre tem pessoas, assim, a gente ouviu inúmeras perguntas assim. Ah, mas você acredita que Deus separa alguém para alguém? Sim. Ai, a decisão é sua, Deus não se mete nisso. Lideramos jovens também, a gente É. tinha que ensinar muitos jovens sobre namoro, né? E eu entendo assim que você não é pai, sim. embora a decisão seja pessoal, você não gostaria de ser consultado ou participar disso? Nem que seja estar junto disso, principalmente quando envolve um legado, porque você tem uma herança, né? Qual é a sua maior herança para o seu filho? É o legado. Você está construindo algo. Você tem algo que você carrega e que você vai transferir para o seu filho. Tá, ele vai administrar isso aqui, mas quem vai ser essa pessoa que vai carregar isso com ele? Porque um dos maiores entendimentos que a gente foi tendo ao longo dessa jornada era assim, quando Deus separa Adão para Eva, Adão não teve tempo, o texto também não me diz, né? Você está estudando, o texto não diz que Adão, ai Deus, eu não tenho ninguém. A Bíblia diz que Deus observa e ele diz assim, né? Adão também precisa de uma companheira. E o próprio Deus, ele deseja, Deus deseja É um desejo do pai, né? que Adão tenha uma companheira, não dá nem tempo desse cara pensar. Põe ele para dormir e Deus procura e fala: não tem ninguém à altura, né? Alguém idôneo, idônea. E quando você fala dessa palavra, que é uma palavra profunda, na etimologia dela, você vai falar alguém que esteja como que diante dele,
alguém que equilibra, alguém que ajusta, alguém que vê da mesma forma. Então, peraí, Deus deu um lugar, um governo de um lugar para alguém, tá faltando alguém que ajuste, que equilibre, alguém que esteja na mesma missão. Por isso que quando ele olha para ele fala assim, varoa, é como eu, em funções distintas. Ele está dizendo é como ele, está falando assim, vai ver como eu vejo. Casamento é sério. Vai ver como eu vejo. Vai entender como eu entendo. Vai carregar comigo essa responsabilidade, sabe? Vai entender a beleza desse lugar. É uma coisa muito profunda isso. Então Deus olha e percebe, ele vê, ele fala assim, cara, não tem dificuldade. A gente vai caminhar porque quando eu olhar, ela já vai entender. Sabe aquela coisa no olho? Você não precisa falar, porque casal tem seu segredo. Você vai olhar, você vai falar assim, já entendi. Então, é profundo. Para mim, Deus, ele mais do que alguém que quer só abençoar, ele quer participar. Porque não tem a ver só com a nossa fisiologia. Não é só sobre beijo, o beijo acaba. O relacionamento vai progredindo para de repente um relacionamento mais daqui, sei lá, 70 anos, 80 anos de idade, né? Se a gente chegar lá, mas assim, não tem mais uma vida sexual intensa, mas você tem companheirismo, amizade, visão, você tem propósito, Cumplicidade. cumplicidade. Então é sobre isso. Um casamento que se sustenta só na fisiologia, uma hora acaba. Mas quando você tem o que discutir, você tem o que discutir, você tem o que sonhar junto. Você fala dos mesmos assuntos, você tem um mapa na mão, cara. E vocês começaram com uma amizade, né? Sim. Uma Uma amizade. amizade. Como é bom ter amigos, né? Uhum. Imagina, vocês são amigos, se conhecem, tem uma conversa limpa ali, provavelmente falando de Jesus, falando de Bíblia, Sim. na maioria dos momentos, creio eu, né? Uhum. Você falou há pouco, né, que Deus não vê como o ser humano vê. E eu estava aqui com a página da Bíblia, que eu sempre estou lendo, né? Em 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai ungir Davi, né? Tem uma Uhum. parte que ele fala: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, falando do irmão mais velho de Sim. Davi, né? Nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Uhum. Não era para ser rei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É verdade. Então você, com essa história, você veio de. Inclusive, eu vou te indicar para um podcast só falando de mulheres empoderadas, sabe? Amém. É o que eu vejo nela, Uhum. se me permite. E aí você viu nele algo que só Deus, né? Você sentiu ali, olha, tô apaixonada. Chorou a noite toda e foi lá e tô aqui casado 15 anos. 15 anos. 15 anos. Vou te pedir um favor e vou pedir para você também. Você direciona para aquela câmera ali e você vai dar um conselho para uma moça que esteja assistindo agora, Uhum. que está solteira. E eu conheço muitas moças solteiras, tá? Lá na nossa igreja tem bastante. Mas um conselho, o que eu quero levar? Eu não estou dando conselho para ela escolher, fulano, eu quero casar. Não, não é isso. Um conselho em cima de tranquilizar o coração dela. Porque Deus tem obra para todo mundo. Sim. Só que às vezes a gente se desespera Uhum. e a gente faz besteira. Sim. É normal isso, dependendo da idade, então. Uhum. Então, qual o conselho que você daria para uma moça, uma jovem de 20 e poucos anos, que está solteira, né, e tem dúvidas? E é normal ter dúvidas, mas para que ela não desista, para que ela continue na caminhada. Bom, eu acho que o conselho mais precioso que eu tenho para dar é sobre estar no caminho. Quando você está no caminho, todas as coisas são esclarecidas, né? Deus é perfeito, ele nos completa em tudo. Deus quer nos tornar plenos na nossa vida emocional, na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. E eu acho que nessa geração uma ansiedade muito grande em preencher uma lacuna emocional. E eu entendo, né, a nossa estrutura familiar, mundo
A gente vem de uma família que não teve um pai, que não teve uma mãe, ou que sempre teve um buraco ali, né? E a gente acaba entrando por caminhos que não são caminhos que Deus quer pra gente. O conselho que eu sempre dava para as meninas era assim: namora Jesus primeiro, namora ele. Porque aí talvez, nesse tempo que a gente está vivendo, isso seja uma utopia. Eu falar para você, namora Jesus primeiro. Ah, você está dizendo para mim que eu tenho que ser uma alienada? Não, não, eu estou dizendo para você se deleitar primeiro no Senhor. Quando você se deleita primeiro no Senhor, você não percebe. Deus ele começa a construir coisas ao seu redor. E sem você perceber mesmo, Deus ele traz ao teu encontro aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, aquilo que ele quer para a nossa vida. E encaixa naquilo que nos falta. Sem Deus, a gente procura aquilo que é mais acessível. Sem Deus, a gente procura aquilo que parece óbvio, sabe? Ah, isso é óbvio, isso vai dar certo. E às vezes o que a gente olha não dá certo. E o que Deus olha dá certo, preenche, completa e faz com que a nossa jornada seja uma jornada de sucesso. A gente está vivendo um tempo de muito vazio, futilidades, coisas passageiras, relacionamentos passageiros, alianças passageiras. Se você sentar hoje, talvez com jovens, eles vão dizer: ah, eu namorei, não deu certo, terminei, fiquei, já consegui outras pessoas. Mas isso a gente só se defrauda, a gente só se machuca. Mas quando a gente está no caminho, estar no caminho é estar dentro de uma visão que Deus tem para a gente. Talvez você não tenha descoberto qual a visão que Deus tem para você. Quando eu estava mais plena em Deus, que parecia que era tudo que eu queria para mim, Deus disse assim: agora você vai casar. E eu falei: não, eu não quero casar. Eu quero viver isso, eu quero viver estrada, eu quero viver mundo, eu quero. Não, agora você vai casar. Então, primeiro, eu acredito que Obrigado, Deus quer que Jesus, por não ter você. escutado ela. Eu quero que você se satisfaça primeiro. Que Jesus satisfaça você, que Jesus sare suas feridas, que Jesus preencha as lacunas. O meu conselho para você é que você busque cura. Porque aquilo que você busca no outro, de repente, é o que você precisa ser sarada. Quando Jesus sarar você, quando Jesus, sabe, Davi fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Uau, Provai e é isso. vede. A gente quer ver primeiro, né? Jesus está falando: provai de mim. Quando a gente prova dele, a gente começa a ver o que ele vai fazendo na nossa vida. E todas as ansiedades, todos os medos, todos os anseios, todos os conselhos, eles vão caindo do nosso redor, sabe, dentro da gente. E aquilo que é perfeito começa a ser estabelecido. A gente não fica refém de relacionamentos, a gente não fica refém de ninguém, a gente não fica refém de conselhos, de amigos. Só existe uma única voz que nos guia, que é a voz do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus te direcione, que o Senhor te sare e te cure, até ser dia perfeito. O dia em que o Senhor vai fazer assim, sabe? Essa palavra que eu ouvi do pastor Joaquim Júnior chamado pleroma. É quando tudo aquilo que está pronto no céu está na hora de descer para a terra. Ele fala assim: chegou a hora de eu realizar em você tudo aquilo que você sonhou, né? Que tem a hora que a gente sonha os sonhos de Deus, não os nossos sonhos. Então, essa é a minha oração para você e meu conselho. No caminho, ele ajuda todas as coisas. Amém? Amém. Coisa linda, hein? A pastora veio mesmo para mandar um recado para as meninas. Ó, se você gostou dessa parte do podcast, por favor, compartilha com aquela moça que está solteira ou que está indecisa. É verdade. Às vezes as meninas estão namorando com alguém para entender, para estudar, que é normal. E que tudo faz parte, né? Você tem que conhecer. Só que assim, eu não consigo desatrelar, Daniel. Não existe essa parte. Peraí, Deus só vem até aqui. Aqui eu decido. E é por causa do aqui eu decido que lá na frente a gente tem problemas. E a gente diz: Deus, o Senhor estava onde? Não, eu estava desse lugar que você me colocou. Você não me chamou para participar, Não. né? E aí você não vê a família, você não vê a intenção, você não vê toda a estrutura emocional dessa outra pessoa que você vai levar para sua vida inteira.
e depois o dano já está feito. Não estou dizendo que com Deus não tenha problemas, eu estou dizendo que com Ele é mais fácil. Amém. Coisa linda. Amém? Amém. Pastor Fernando, Sim. eu sei que você é um levita, você é do Ministério de Louvor, você canta, você toca. Eu queria ouvir tua voz aí, de um trechinho Meu de um Deus. louvor. É possível? Gente, até me perdoe, eu tô numa tosse aqui, eu peguei uma virose abençoada no sul. A gente fez uma viagenzinha, a gente sofreu um pouco no Mas frio. canta um refrão pra gente aí. Mas até você falando isso, caminhamos há 20 anos, né, com a equipe de louvor. Tem um nome estranho chamado Tabernáculo Sem Face. Em 2004, eu fui para uma conferência de louvor e adoração na Lagoinha, de Belo Horizonte, né? Vocês conhecem bem. E naquele período estava acontecendo um dos congressos de louvor e adoração do Diante do Trono. Se eu não me engano, foi até a gravação do primeiro DVD, do primeiro CD do André Valadão na época. E foi um período muito tremendo, assim, e uma novidade para mim. Eu nunca tinha caminhado nessa esfera de louvor e adoração, não conhecia nada. Mas naquela oportunidade, aconteceu uma coisa sobrenatural. Tava eu também, um abração para o meu amigo Edivan, que é tecladista, está comigo aí desde o início, são 20 anos na jornada. Desses 20 anos eu tenho o Wellington, também um abraço para o Wellington, que é o baixista, e o Edivan. E nesse momento nós fomos visitados por uma presença muito gloriosa. O Mineirinho foi tomado de uma glória, de uma presença de Deus muito tremenda. As pessoas caíram e ficaram prostradas ao chão de não suportar o peso da glória. E eu me lembro que eu estava caído e eu comecei a ter visões espirituais. Mas eu era um novo convertido, eu não entendia as coisas que eu estava vendo. E eu queria saber, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Eu não estou entendendo. Usa essa mulher aí. E a Ezenete estava orando. A Ezenete começou a ser tomada em profecia. E à medida que ela ia falando, algumas coisas do que ela estava falando eu estava vendo. Aquilo foi tão assustador e tão poderoso para mim, e ali eu fui marcado de uma maneira muito poderosa, e eu acreditei que eu recebi uma unção muito poderosa naquele dia. Naquele dia eu saí carregado, eu não consegui ficar em pé. Os amigos que estavam comigo tinham que me levar no colo. E nós voltamos para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu peguei meu playbackzinho para cantar. Eu gostava muito dos playbacks do Sérgio Lopes, músicas do Sérgio Lopes. São músicas um pouquinho mais antigas, né? E eu cantando as músicas do Sérgio Lopes, e aí de repente eu não quis mais cantar a música que estava sendo cantada. Eu utilizei da harmonia daquela música para cantar em cânticos espirituais. E Deus começou a me usar naquele cântico espontâneo. E eu percebi que eu estava adquirindo daquilo que é muito forte no Ministério da Lagoinha, do André Valadão. Eu não conhecia alguém que ministrasse de maneira tão alinhada os cânticos espontâneos como ele. Aquilo parece que, de alguma maneira, foi impartido, veio a mim. E as pessoas começaram a notar que eu estava sendo usado dessa forma e me chamavam para aquelas consagraçõezinhas. E aí, naquele dia, eu comecei, então, a ministrar naquelas... Eu fui para casa e pensei, caramba, eu queria ter uma banda. Queria ter uma banda. Eu só pensei que eu queria ter uma banda. Eu não pedi a Deus, eu não orei pedindo que quero ter uma banda. E na semana seguinte eu fui chamado para participar de uma banda, para ser back vocal. Quando eu cheguei lá, eu não fui back vocal, eu fui o solista da banda. E eu cantei com eles quando terminaram falaram, vocês não querem liderar a gente, não? Eu falei, mas como assim liderar vocês? Eu nem sei cantar direito. Não, a gente não tem uma pessoa. E eu achei que eu ia ser o back vocal de alguém, mas não tinha alguém lá. E eles já tinham todos os equipamentos e tinha um quarto do tamanho desse aqui, com tudo pronto. Eu falei, o que é isso, gente? Aí eu lembrei, você não queria ter uma banda? Eu tô te dando a banda. E aí eu ainda nem me senti, né? Ainda falei assim... Simplicidade do milagre, A né? Você só simplicidade do pensou, milagre. Deus estava ali Eu só pensei. no teu dia a dia. E eu ainda, né? Eu irei orar por isto. E aí na semana seguinte eu voltei, dali nasceu um ministério de louvor. E eu falei, Senhor, me dá um nome, que nome que eu vou botar? E aí o Senhor me levou para Isaías capítulo 6, 2. Os seres espirituais, eles estão voando e cobrindo seus rostos com asas. Eu falei, mas asa não é para cobrir rosto. Asa é para voar.
mas eles cobriam porque eles estavam diante da glória de Deus. Quando eu vi aquilo, o Senhor falou no meu coração de uma geração que precisa entender o que é adoração. Adoração, os homens não aparecem. Na adoração, os homens não são, eles só se escondem. E aí Deus me levou para Colossenses, quando diz que nós estamos ocultos em Deus. E aí fechou o entendimento dessa palavra com João Batista, quando ele diz que eu diminua e ele cresça. Quando João Batista fala isso, ele sai de cena. Logo na sequência, ele é decapitado, ele sai de cena, Jesus vem para a cena. Então, nós caminhamos durante 20 anos com uma mesma mensagem. Faces escondidas diante da glória de Deus. É claro que a gente está ali ministrando, não tem como se esconder, mas a gente fala de um ambiente espiritual, onde essa presença vem enquanto estamos cantando, enquanto estamos tocando os nossos instrumentos, nós atraímos uma glória, uma presença. Quando essa glória vem, qualquer coisa pode acontecer. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Então nós caminhamos com um movimento profético durante muitos anos, caminhando por muitas igrejas, muitos lugares. Deus nos deu, depois de muitos anos, depois de quase 20 anos, né? Deus nos deu canções. Nós gravamos 2 canções. Uma delas é a Ourives, que foi a última agora. Nós recebemos essa canção na pandemia, falando de algo poderoso que Deus estava fazendo na face da terra. Realmente purificando, forjando no fogo para ver o que realmente era obra de ouro. Então a gente tem essa canção Ourives, teve a canção que foi a primeira que a gente lançou, chamada Cidade Santa, é uma canção mais falando do porvir, e tem outras 7 que estão agora nesse momento sendo preparadas para serem aos pouquinhos lançadas. Vou cantar um pedacinho de uma canção que Deus nos deu, né? Essa canção ela é uma mensagem cantada, é uma fala, e ela diz assim: Purifica-me, purifica-me com teu fogo, purifica-me, purifica-me com teu fogo. Eis que eu te Refinei, não como a prata nem o ouro, te forjei na aflição, te fiz passar pelo meu fogo, para forjar teu coração, para ver teu coração, meu filho. Te faço queimar, te faço brilhar. Te faço queimar, te faço brilhar. E vai embora toda palha. E vai embora toda palha. É isso. Canção Aleluia. glória a fala mais ou Deus. menos isso. Quem quiser ouvir ela por inteiro, Sim, pode pode deixar. acessar o nosso canal no YouTube, TSF Worship. Lá tem algumas mensagens que a gente ministrou, tem alguns seminários, tem a outra canção também nossa, chamada Cidade Santa, e em breve vai ter mais alguns lançamentos que virão. Maravilha, viu? Trajetória linda de vocês. Espero que vocês Amém. continuem aí levando a palavra do Senhor para pessoas improváveis, Amém. Sim. aquelas que estão escondidas, né? E agora a gente vai pedir para o pastor Fernando, né, fazer uma declaração. Porque hoje, ó, o dia da gravação é dia dos namorados. E a nossa esposa, né, é a nossa eterna namorada, né? Minha namoradinha. Pastor, fica à vontade, faz uma declaração para sua namorada. Tá bom. Que vergonha. Ó. Bom, eu sempre carrego comigo um texto bíblico que ele fez parte do nosso convite de casamento, quando a gente casou, né? A gente colocou esse verso que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, veemente e labaredas. Nós
carregamos esse verso como uma fala muito importante para a nossa vida, né? Realmente foi isso que aconteceu quando a gente se conheceu, de, de colocar ela como um selo no meu coração, e você é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Jesus é incomparável, Jesus, mas nessa terra você é minha preciosidade. Sou meio rabugento, meio chato, e só ela mesmo A primeira vez ele para me me chamou de suportar. Éden, né? Eu não sabia, não lia muito assim a Bíblia ainda no O que começo. é? Falei, vai procurar saber. Éden. Aí fui eu procurar Éden, lugar de prazer e É delícia. bem delícia. Falei, que cantada, né? Tá vendo aí, rapaziada? Fica a dica, hein? Então, é isso, né? São anos de muita luta, de muita conquista, muitas alegrias. As nossas dificuldades, elas são insignificantes diante de tudo que a gente é um para o outro. Hum. E Você tá conseguindo que ele é tímido. assim, Vamos casar de novo aqui Vamos casar agora, de hein? novo. Ah, coisa linda. é isso. Meu amor. Aí, quer dizer, para você, hoje é dia dos namorados, quer dizer, provavelmente você está assistindo, não é dia dos namorados, né? Mas todo dia é dia de namorados. É Então, verdade. por favor, vamos Tem que honrar, ser. vamos honrar nossos cônjuges, né? Pastor, eu gostaria de pedir para a gente finalizar aqui uma oração, né? E em seguida uma palhinha daquele louvor que eu sei que está lá no fundo do teu coração, vem direto dos céus. Deixa essa mensagem aqui pra gente, por favor, e muito obrigado por esse episódio maravilhoso, esse tempo aqui de qualidade com vocês, Amém. foi muito bom. Espero até o final do ano a gente se encontrar de novo, vocês me convidarem para ir lá na igreja de vocês, Amém. onde vocês estiverem. Eu também convido vocês para ir lá na nossa igreja. Amém. Amém. Nós vamos. Ainda que você conheça a nossa pastora Aninha, vai ser ótimo estar lá. Amém. Glória Amém. a Deus. Tá certo, então vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te honramos, Senhor, te glorificamos, Amém, porque é o Jesus. Senhor quem proporciona encontros como esses, momentos, Senhor, em que é possível relembrar a nossa jornada com o Senhor. É o Senhor quem faz todas as coisas. E o quão é privilégio, Senhor, dizer quem o Senhor é na nossa vida. Poder, Senhor, alcançar outras vidas com a nossa vida que foi alcançada por tua vida. Nós te pedimos, Senhor, que faça com que tudo que foi dito aqui alcance, Amém. Senhor, Em corações, nome de Jesus. e esses corações possam multiplicar, assim como o Amém. Senhor multiplicou em nós o amor. Senhor, nós te louvamos pela vida do Senhor desse projeto que é tão valioso, Amém, Jesus. tão rico, Senhor, que continue prosperando, crescendo, desenvolvendo e alcançando cada vez mais Em vidas, nome de Senhor. Jesus. Que essas famílias aqui representadas possam ser alcançadas, que os ministérios aqui envolvidos possam ser, Senhor, cada vez mais conduzidos por Ti e alcançando o êxito que o Senhor tem para eles. Amém. Nós te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, mais um episódio, muito obrigado. Você que ficou até aqui, compartilha, comenta, deixa o teu comentário aqui. E se você tem um milagre para contar, repito, não deixe de nos procurar, porque constância na palavra gera transformação. E esse episódio hoje é um patrocínio de Ruth. Ruth Comidas Saudáveis. Traz aqui para a gente ver, ó. Aqui, ó, hoje o patrocínio do nosso restaurante parceiro, para a gente agora saborear. Muito obrigado, Ruth. Muito obrigado, Ian. Fique com Deus. Constância na palavra. Amém. Amém.